Aí, Ricardo, a primeira, assim, tem muitas perguntas, estou selecionando algumas aqui, consolidando. Um ponto que está vindo bastante aqui em relação foi ao presidente Jair Bolsonaro, que tomou alguns discursos nos últimos dias, né, falando muito mais da quarentena vertical. Como é que você, se você tem tido informações do que aconteceu em Israel, pelo que eles colocaram Israel e Japão aqui, se isso foi bacana, se não foi, e como é que é o teu panorama, então, em relação à fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à quarentena, e como é que foi nos países que fizeram uma quarentena mais seletiva, né, como é aparentemente a proposta do presidente da República. Bom, deixa eu só fazer um comentário breve antes em relação à questão de regulamentação do EAD, que eu acho que é importante, sem entrar na questão técnica toda envolvida, mas eu acho que a gente está vivendo, como eu dizia, um momento único, que, por sua vez, cria condições únicas da gente avançar em coisas que a gente já deveria avançar, mesmo que não houvesse esse problema. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu com questão à regulamentação de telemedicina, que era uma coisa que estava enrolada no Brasil, e que avançou exatamente porque a necessidade ficou tão clara, ficou tão premente com esse problema, que ela avançou muito mais rapidamente, algo que não estava acontecendo. E o que eu espero é que, com relação à EAD, aconteça um processo parecido. Nos momentos de crise, em todos os sentidos, é quando a gente precisa agir com mais força, com mais velocidade, com mais energia. Isso vale para tudo, e eu acho que, com relação à EAD, nesse momento, é o caso. Mas entrando na tua pergunta específica, com relação à postura do presidente Jair Bolsonaro e, especificamente, a questão da gente ter a quarentena vertical, primeiro, eu acho que uma coisa que não tem colaborado é a divisão e o conflito que tem acontecido entre os diferentes níveis de governo no Brasil. Seria importante, do ponto de vista nacional, e, para ser mais franco, até do ponto de vista internacional, o próprio secretário-geral da ONU falou nisso, porque o problema é um país resolver a questão do coronavírus com outros países continuando a ter o problema, não vai resolver o problema, ele vai estar sujeito a novos surtos. Simplesmente porque ou ele faz isso ou ele tem que se isolar da economia mundial. Se ele se isolar da economia mundial, ele tem um impacto econômico negativo brutal. Então, deveria haver ações coordenadas. Isso não está acontecendo no mundo e nem dentro do Brasil. E eu acho que isso é grave. E acho, neste sentido, que o posicionamento do presidente, a forma do posicionamento, não ajuda. Não acho que também não ajuda quando ele fala, olha, isso aqui é uma gripezinha, ou eu sou atleta, então não preciso me preocupar. Ele está passando um senso para a população de não se preocupe, fique tranquilo, que não é o caminho. A gente precisa passar tranquilidade, mas não passar um falso senso de segurança. Tendo dito isso tudo, eu acho que a ideia da quarentena vertical tem muito mérito. Eu só acho que ainda não chegou o tempo dela agora. Porque se a gente tivesse feito a quarentena vertical há 3 semanas, perfeito, fantástico. Só que a gente não fez. Como a gente não fez, houve um crescimento muito significativo dos casos de doença no Brasil. É bom lembrar que, na média, cada contaminado, sem nenhum tipo de isolamento, transmite para 2 pessoas, isso em média. E é bom a gente entender o que significa isso na prática. Significa que, vamos imaginar que essa contaminação fosse por um dia, então, um dia tem uma pessoa, no segundo dia tem 2, na terceira são 4, depois são 8, 16. Só para ser específico, em 33 dias, a gente chega a mais de 8 bilhões de pessoas nisso aí. Em pouco mais de um mês, toda a população da Terra está contaminada sem nada ser feito. Então, chega a questão, algo tem que ser feito. Algo vem sendo feito. Mundo afora. E aí vem a questão específica do que vem sendo feito. O que eu acho é, se a gente conseguir o que eles chamam de achatar a curva, garantir que o pico da doença não esteja acima da capacidade do o número de doentes que tem que ser tratados ao mesmo tempo, acima da capacidade do nosso setor de saúde tratá-los, hora de ir para a quarentena vertical. A questão é, quando isso vai acontecer? E ninguém tem essa resposta ao certo. Tomara que seja o mais rapidamente possível. Quanto mais as pessoas ficarem em casa hoje, mais rápido a gente chega lá. E isso chegando, eu acho sim, que vai ser a hora da gente gradualmente retomar a atividade, porque senão o custo econômico, de fato, vai acabar ficando mais alto. Mas a hora de fazer isso é quando isso acontecer. Se a gente, cada um de nós, fizer a nossa parte, isso vai acontecer mais rapidamente. Legal. Outras perguntas aqui. Primeiro, eu queria agradecer, a audiência está ótima, o Brasil inteiro representado. Queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da Sphere e ao pessoal da Maple Bear. Também são muitos investidores. É um
pessoal de educação hoje, diferente de uma escola tradicional, né? A escola tradicional geralmente são professores que criam as suas escolas. O pessoal da Sphere e da Maple Bear são investidores que entram no cenário de educação, trabalham como franquia e também estão olhando esse momento econômico para seguir com seus negócios. E estou falando isso por uma razão simples. Tem perguntas aqui perguntando sobre o impacto nas franquias de idioma, que é um cenário diferente, porque não é o pai não é obrigado a colocar numa franquia de idioma, por exemplo, como é numa escola, né? E também em relação à EAD do ensino superior, né? Quer dizer assim, tem alguns mercados, você falou que a educação ela é mais resiliente, mas a questão do idioma, do inglês nas franquias e o EAD também no ensino superior, ele sofre, me parece, um pouco mais e as pessoas querem ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Eu acho que isso é verdade, o que você está falando, mas eu acho que também tem diferenças importantes para falar a verdade. Porque na hora que você fala do EAD no ensino superior, eu acho que o ensino superior sente mais, como um todo. Mas, como eu dizia, eu acho que uma das consequências que a gente vai ter dessa crise é que o EAD, como participação do ensino em geral, e particularmente no ensino superior, eu acho que ele vai tender a crescer, porque as pessoas vão ver o valor, a vantagem disso aqui, e, diga-se passagem, vão se acostumar, porque elas estão sendo obrigadas, a gente que não necessariamente optava pelo EAD, agora está tendo que optar. E vai se acostumar, vai aprender, vai ver quais são as vantagens, porque, como tudo, o EAD tem suas vantagens e suas desvantagens, é verdade em tudo na vida. E o resultado disso aqui é que muita gente vai ver, experimentar, descobrir as vantagens e chegar à conclusão que, opa, isso aqui para mim pode ser bom. Agora, a parte de ensino de idioma, independente de EAD ou não, eu acho que, num primeiro momento, pode sentir mais sim, porque as pessoas com menos dinheiro no bolso, se eu falava que a educação do filho é uma das necessidades mais elevadas, talvez só depois da comida na mesa e um lugar para morar, eu acho que certamente não tem nada além dessas duas que venha antes. Eu acho que o ensino de idioma, num momento em que as pessoas estejam com menos dinheiro, esse pode sentir mais sim, infelizmente. E a sua data, você deu 7 de abril, uma data otimista, talvez. Eles estão perguntando aqui. No seu cenário pessimista, seria quando? Eu não sei se 7 de abril é otimista. Essa é a questão. É muito cedo para a gente ter certeza. Se você me fizesse essa pergunta há 4 dias, eu te diria que 7 de abril é um cenário bastante otimista. De 4 dias para cá, como eu dizia, os números de novos contaminados no Brasil vêm crescendo cada vez num ritmo menor. E isso pode... 4 dias é pouco para a gente ter certeza sobre qualquer coisa. Por outro lado, a gente nunca tinha tido 4 dias com queda do crescimento percentual do número de contaminados. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, aliás, a gente nunca tinha tido nem 2. Então, parece ser algo de fato significativo e um sinal que a quarentena que a gente vem fazendo está funcionando. Parece ser um sinal importante. Cedo para ter certeza, mas parece um sinal importante. Talvez 7 de abril não seja otimista, talvez seja suficiente. Agora, o pessimista, por um lado, pode ser que demore mais, mas o mais pessimista para mim não é esse. O meu mais pessimista é que em 7 de abril nós não estejamos em condição de fazer isso, mas ainda assim, por pressão do governo, isso aconteça no dia depois de 7 de abril e que a gente, em algum momento, em meados de abril, final de abril, aí com um número de casos gigantesco, com mortalidade indo lá em cima, a gente pode chegar ao ponto de ter, em um dia, mais de 1.000 pessoas morrendo no Brasil, olhando para o que aconteceu mais uma vez na Europa. E aí a gente pode ter o caos, com não só uma mortalidade muito significativa, como uma nova quarentena por um período muito mais longo. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo não é que demore um pouco mais de 7 de abril. O meu maior medo é que demore um pouco mais e a gente não tenha paciência de segurar mais alguns dias, mais uma semana, o que for necessário. Esse é o meu maior medo, porque se isso acontecer, a gente vai ter o custo de agora ter passado por essa quarentena sem ter o benefício, porque a gente não deu o tempo suficiente para os efeitos se materializarem. E pior, eu acho que depois a gente também não vai ter o ganho econômico, porque o ganho econômico de voltar não vai ser sustentado, porque a gente vai ter que voltar para uma quarentena depois. Esse, para mim, é o pior cenário, é o cenário que mais me preocupa. Agora, eu não estou falando que ele vai acontecer. Como eu dizia, os últimos números da quarentena têm sido muito melhores. Ô, Ricardo, Sandro, deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo. Nossa audiência tá boa, mesmo. Até o Maurilim Biagi está assistindo a gente aí, pô, a coisa tá bem. Um abraço. O que eu avalio é o seguinte, que eu queria discutir com você, 2 fatos. Primeiro, não sei se você concorda comigo ou não.
Paulo Guedes está sumido. Faz muito tempo que não vejo o Paulo falar nada. Né? Desapareceu do mapa. Por outro lado, o ministro da Saúde está claramente incomodado com essa situação, até porque ele deu diversos depoimentos dizendo que o pico seria agora. Então, 7 de abril, como o Santo está colocando, sabe, e eu estou aqui apostando até final de abril, ele é bem otimista. Aonde a gente entra aí? Por que Paulo está sumido, não fala de economia? Por que o ministro está sempre... E nós vimos um fato também, onde o presidente está falando e o vice-presidente balançando a cabeça e não. O que você enxerga disso tudo, sem entrar em questões ideológicas, mas fatos concretos? Olha, Chain, eu acho que você levantou um ponto muito importante. Está claro que dentro do governo federal há visões conflitantes. Eu acho que o ministro Mandetta vem fazendo um trabalho muito bom, considerando as condições que ele teve para isso. Em outras palavras, quando várias vezes o próprio presidente deu declarações que dificultaram o trabalho do ministro da Saúde, pior do que isso, deu um mau exemplo, quer dizer, ele sabia que tinha estado em contato com várias pessoas que estavam contaminadas e vai na rua e, se não me engano, na manifestação ele cumprimentou 260 pessoas. Isso que ele cumprimentou naquele dia da manifestação. Esse tipo de mensagem faz com que as pessoas que estão ouvindo uma mensagem do próprio ministro da Saúde, que é fique em casa, o presidente fazendo isso, elas não ficaram. Isso reduz a efetividade das medidas que o ministro da Saúde vinha fazendo. Agora, acho que o ministro da Saúde acertou muito recentemente em aumentar brutalmente os testes, porque se a gente for ver o sucesso da Coreia, uma coisa que foi fundamental foi testar um monte de gente. E essa é uma estratégia que o Brasil não fez lá atrás e vai começar a fazer agora. Eu acho que isso, ou já começou a fazer e deve acelerar daqui para frente. Eu acho que isso é extremamente benéfico, importante e positivo. O que me preocupa é o próprio ministro da Saúde. Havia boatos recentes de que o ministro da Saúde estava correndo o risco de ser substituído porque estava incomodando politicamente, porque a população passou a admirar a atitude do ministro da Saúde e, segundo dizem, eu não sei, o presidente ficou enciumado com essa história e principalmente, o presidente estava querendo levar a estratégia para um outro caminho do que a do ministro da Saúde. Hoje, de manhã, o ministro da Saúde deu uma declaração diferente em relação ao que ele mesmo vinha falando, da importância da gente manter essa quarentena generalizada. A gente não sabe se ele mudou de ideia, se foi o que ele teve que fazer para poder continuar no governo e poder fazer alguma coisa e continuar impactando o que está acontecendo. Você falou mesmo depois disso, o vice-presidente deu declaração mantendo o que o próprio ministro da Saúde falava antes. Então, de fato, está claro que há divisões ali dentro e isso não colabora, isso atrapalha. Porque quando a gente não tem uma mensagem única para a população fica sem saber o que fazer. E sem saber o que fazer, ela não ajuda nem no combate à doença, ficando em casa, e nem na reativação da economia, quando eles falarem pode sair de casa. Se a população tiver dúvida e não sair, a reativação não vai ser tão grande. Com relação ao Paulo Guedes, eu também não sei se isso teve a ver exatamente com deixar o espaço para o ministro da Saúde fazer o seu trabalho, se teve também em não gerar nenhum tipo de conflito ou ciumeira da parte do presidente, mas que, de fato, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nos últimos dias, pelo menos, tem aparecido muito pouco, é fato. E é importante, ele tem um papel importante, que é garantir a confiança do setor privado, dos empresários, dos trabalhadores, de que haverá o dinheiro necessário para que evite uma quebradeira generalizada e um desemprego monumental. E eu acho que parte da preocupação dele é que, para que haja disponibilidade disso, ele vai ter que contar com o apoio do Congresso, com a aprovação de medidas que liberem verbas para que isso possa acontecer. Mas você tem razão com relação a um certo sumiço, vamos chamar assim. Mas o governo tem esse dinheiro, Ricardo? Ele tem algum dinheiro, tem muito menos do que nós gostaríamos, porque ainda há medidas importantes que não foram aprovadas, como a reforma administrativa, a PEC emergencial. Outro exemplo, na hora da dificuldade, da dor, a gente precisa dividir os sacrifícios entre todos. E isso até agora não aconteceu. Particularmente, o setor público não foi atingido. Quer dizer, o que tem que acontecer? Por exemplo, você falou que uma das medidas que estão sendo estudadas é aumentar o BPC, que é aquele dinheiro que pessoas de mais idade, sem condição de renda baixa, recebem.
Mas de onde sai o dinheiro para isso? Uma das propostas que saiu é o seguinte: da mesma forma que os funcionários do setor privado estão tendo redução de emprego, vários estão perdendo emprego, vários estão perdendo uma parte importante do salário. Os funcionários do setor público têm que dar uma contribuição também. Uma das propostas que teve foi uma redução de 30% dos salários dos funcionários públicos. Eu acho que o que deveria ter é exatamente a mesma coisa que está sendo feita no setor privado. O que é serviço essencial tem que ser mantido e esse funcionário público tem que receber integralmente, sim. O exemplo mais óbvio disso são os próprios funcionários públicos que trabalham com saúde, mas não são só eles. Agora, há outros que neste momento não são essenciais e que o dinheiro que pode ser e que deveriam aplicar as mesmas regras que estão sendo aplicadas no setor privado. E o dinheiro que é poupado é dinheiro que pode ser usado para garantir, por exemplo, renda para microempresários informais, que esses estão tendo problemas gravíssimos. Enfim, a gente precisa buscar formas de ter dinheiro para investir em saúde, para construir mais hospital, para testar mais gente, para garantir equipamento para os médicos, para poder treinar médicos de outras especialidades para que possam também atuar na prevenção do coronavírus. Isso está acontecendo, por exemplo, a França deixou todos os médicos de qualquer especialidade em sobreaviso para que pode ser que eles sejam chamados para tratar do coronavírus. Agora, precisa preparar essas pessoas para fazer isso. Não é porque eles são médicos que eles estão prontos para tratar de qualquer coisa. Eles estão muito melhor preparados que quem não é médico. Então, tem todo um processo aqui que vai precisar de dinheiro. E eu acho... e a parte mais óbvia, né? O dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, que sequer deveriam existir, são só para pegar o fundo eleitoral, são 2 bilhões. Esse dinheiro tinha, sem dúvida nenhuma, que ser redirecionado para a saúde, para a gente cuidar disso aqui. Quer dizer, enquanto todo mundo está fazendo sacrifícios, os políticos estão deixando de fora a parte deles e o próprio setor público como um todo. Isso está errado. Sandro, esqueça isso, né, Ricardo? Eles não vão botar essa grana nem a pau. A gente tem que exigir isso, Sainz. De livre e espontânea vontade não vai acontecer nunca. Mas se a gente tiver um movimento tão forte da opinião pública que ficar claro que se ele não fizer isso, é simples. O movimento não fizeram, ninguém, não reeleja ninguém, absolutamente ninguém. Se houver um movimento forte o suficiente da opinião pública nessa direção, eles vão fazer isso. Connection Manhattan domingo para cobrar esses caras. Vamos lá, Sandro. Sandro. Ricardo, estão perguntando aqui em relação à inadimplência. Como é que você acha que o comportamento... As famílias estão muito ligadas à perda de renda, potencial desemprego. Você acha que as escolas vão se preparar para, mesmo voltando aulas no curto prazo, que a gente está falando de abril agora, você acha que a questão da inadimplência vai ser uma dor, uma ferida aberta nas escolas? E como é que eles deveriam se preparar para isso? Acho que sim. Acho que vai ser uma ferida aberta nas escolas por uma razão simples. Muita gente vai perder renda, muita gente vai perder o emprego, e a gente precisa entender que, particularmente neste momento, é muito provável que a justiça esteja do lado de pais que têm filhos na escola, mesmo que eles se mantenham inadimplentes por muito tempo. Porque o que a gente vem vendo em várias decisões da justiça brasileira, por exemplo, nessa semana teve uma decisão que fez com que os estados fossem liberados do pagamento das dívidas que eles têm com o executivo. Eu até acho que deveria ter havido um programa assim do executivo, e aliás, coisa que depois veio um programa de injeção de recursos do executivo nos estados, nos municípios, eu acho isso super importante, mas essa decisão, juridicamente, não faz sentido nenhum. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho, sim, que a inadimplência vai aumentar, e acho que, por algum tempo, o respaldo jurídico não vai acontecer. Então, acho que as escolas precisam estar preparadas. O que significa isso? Em primeiro lugar, as escolas precisam, isso é uma coisa que os bancos abriram essa possibilidade, renegociar qualquer coisa de dívida que esteja para vencer nos próximos 60, acho que são 60 ou 90 dias, isso com bancos. Isso vale tanto para, diga-se de passagem, as dívidas de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Segundo lugar, impostos. O pagamento de impostos pode ser postergado, esse acho que são 90 dias, vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, mas ao postergar você fica com mais caixa agora.
Terceiro, precisa haver prazos de pagamentos de fornecedores, se há uma possibilidade também de alongar pagamentos com fornecedores. Quarto, mesmo com relação a pagamento de equipe, eu acho que as escolas têm que fazer tudo o que elas puderem para pagar a equipe normalmente, mas acho que pode ser que algumas escolas com problemas de inadimplência muito significativos fiquem numa situação que elas tenham que negociar com as suas equipes de que o pagamento vai acontecer, mas talvez não na integralidade agora, porque uma parte vai ficar para depois. Quinto, se numa situação de que haja uma parte da equipe, imaginando, como o Chain falou, pode ser que essa quarentena dure muito mais. E se ela durar, será que tem uma parte da equipe que temporariamente pode não ser necessária? Porque se a escola fisicamente não está abrindo, as aulas estão continuando, os professores, a equipe pedagógica vai ser necessária, mas talvez uma parte da equipe de apoio, talvez o processo de antecipação de férias disso aqui. Enfim, preciso olhar para todas as formas de, em primeiro lugar, estar numa situação financeira mais tranquila, porque sim, é muito provável que haja um aumento de inadimplência significativo e talvez ele dure algum tempo.